Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 11. Nós leremos os versículos 33 a 36. Lucas 11, 33 a 36. Lucas 11, 33 a 36, nós vamos falar sobre o tema a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo. Esse é o tema da nossa mensagem. Lucas 11, 33 a 36 diz assim a palavra do Senhor. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos apresentamos a Ti, e ainda estamos em espírito de adoração, e este é o momento mais importante. Embora o Senhor fale desde o princípio, por cada palavra que lemos, mas este é o momento em que apenas o Senhor fala e nós ouvimos. E nós só respondemos quando nós oramos ao Senhor, quando nós louvamos, mas agora é o momento de ouvir. Faz calar, ó Deus, o nosso coração, a nossa voz, aquieta-nos, abre-nos os olhos do coração para que compreendamos a Tua palavra e possamos avaliar, ó Deus, se os nossos olhos são luz ou trevas para nós e se, consequentemente, somos luz ou trevas. Ajuda-nos a entender essas verdades em nome de Jesus. Amém. A lâmpada do corpo é o tema da nossa mensagem. E, meus irmãos, a fim de nós tirarmos melhor proveito do nosso texto, é necessário nós refletirmos um pouco sobre o significado da luz, da figura da luz nas Escrituras. E eu quero aqui, nessa primeira parte, de maneira mais rápida possível, porém, de maneira que nós possamos tirar proveito, expor uma brevíssima teologia bíblica da luz. É o que eu chamo de uma teologia bíblica da luz e seus significados na revelação. É certo que em todas as eras e em todas as culturas, o homem sempre reconheceu a importância da luz. Ela é indispensável à criação, manutenção e desenvolvimento da vida. Sem luz não há vida. Por isso, antes de criar qualquer coisa na terra para enchê-la, Deus criou a luz. Deus disse, haja luz, e houve luz. E a primeira separação que Deus fez foi entre a luz e as trevas. Então, a luz é indispensável à criação, manutenção e desenvolvimento da vida. Por isso, ao criar os céus e a terra, Ele diz, haja luz. Desse modo, nós podemos dizer que a importância da luz, meus irmãos, vai além da óbvia função de iluminar. A luz proporciona vida, de modo que luz e vida, nesse aspecto, são praticamente uma e a mesma coisa. A luz é, por assim dizer, uma fonte de vida. E talvez você deva notar isto, a luz, de um modo geral, a luz é uma fonte de vida. Então, luz e vida são praticamente uma e a mesma coisa. E não é, portanto, por acaso, que a palavra de Deus frequentemente usa o termo luz por sinônimo de vida e salvação e liga o seu antônimo, trevas, à morte. Então, luz é um sinônimo de vida e luz é um sinônimo de salvação. Vale a pena tomar nota disso. É neste sentido que o salmista, no Salmo 27:1, afirma confiante, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Luz e salvação aí estão em paralelo. O Deus que é luz, esse Deus que é luz, nós lemos na Escritura, que manifestou a sua glória na face do seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Como está escrito em 2 Coríntios 4:6. Em 2 Coríntios 4:6, eu lerei na Nova Almeida atualizada, porque Deus que disse, Paulo, usando a teologia da criação, da luz, ele diz,
Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Jesus é a luz de Deus, Ele mesmo é Deus. E por isso, ao profetizar acerca da vinda do Messias ao mundo, o profeta disse, Isaías capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso está em Isaías 9, 2 e em Mateus 4, 16. Igualmente, ao descrever o verbo de Deus, antes da sua encarnação, João afirma, como nós lemos, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Luz, vida e salvação. Deus é luz, porque Deus é vida, Deus é salvação, e esse Deus se revelou em Cristo Jesus. Por isso, o próprio Jesus, estando no mundo, em João 8,12, disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você segue a Jesus, se você tem Jesus como centro da sua vida, se você o confessa como Senhor e Salvador e torna-se seu discípulo, você não andará em trevas, você terá a luz da vida. Então, luz é um sinônimo de vida, é um sinônimo de salvação, e por isso o nosso Deus é luz, e Ele revelou a sua luz na face de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ainda falando sobre o significado da luz, em seu aspecto funcional, o sentido mais óbvio da luz está na sua propriedade de iluminar e, portanto, guiar. Então, luz é um sinônimo de orientação, de direção. Então, vida, salvação e direção. Luz, ela serve para nos guiar. Na verdade, nós não temos nenhum ponto de referência se nós não tivermos a luz para ver. E é nessa perspectiva que a Escritura, que revela a pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ou o ser de Deus, que revela a pessoa e obra de Jesus Cristo, as Escrituras são chamadas lâmpadas para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, lá no Salmo 119, 105. Por conter o registro infalível do poder e da divindade do Senhor, testemunhada por seus apóstolos, ela é chamada por Pedro, em 2 de Pedro 1,19, de candeia, uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O lugar tenebroso é este mundo. Este mundo, por causa do pecado, está em trevas, ele está longe de Deus, mas as Escrituras são uma candeia que nos mostra o caminho, que é Jesus Cristo. Então veja, Deus é luz, o Deus Trino é luz, e as Escrituras são chamadas de luz, porque elas são a palavra de Deus, e por meio delas nós somos guiados. E temos ainda, em terceiro lugar, a figura da luz como um sinônimo de retidão moral. Luz não só representa vida, salvação, não só representa orientação, mas retidão moral. É neste sentido que, ao nos advertir sobre a realidade do pecado, João fundamenta sua advertência lembrando-nos do caráter de Deus como essencialmente luz. Em 1 de João, capítulo 1, versículos 5 e 6, 1 de João 1, 5 e 6, está escrito, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas veja como ele aplica o princípio de que Deus é luz. Consequentemente, conclui João no verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com ele, que é a luz, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A figura do andar reflete o comportamento, refere-se à conduta. Portanto, ele está falando de luz como retidão moral. Quando ele diz que Deus é luz, agora não é apenas no sentido de que ele é vida, de que ele é salvação, mas de que ele é reto, de que ele é justo, de que ele é santo, e aquele que tem comunhão com ele, mas anda no pecado, está mentindo. Então tem esse valor ético da luz. Por isso, meus irmãos, os filhos do reino, os filhos de Deus, na medida em que caminham na luz da presença de Deus, eles refletem a glória de Deus, sendo assim luz para o mundo. É interessante que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, mas ele diz também em Mateus capítulo 5, ali a partir do versículo 14, vós sois a luz do mundo, falando aos seus discípulos.
E quando ele diz isso, ele está obviamente dizendo não que nós temos uma luz própria, mas como o brilho da lua é um reflexo da luz do sol, assim a igreja é luz, porque reflete o caráter de Cristo, por meio de um comportamento santo e irrepreensível. Por isso devemos andar como filhos da luz. A Bíblia diz isso em Efésios capítulo 5. Nós devemos andar como filhos da luz, o que implica não ser cúmplice das obras das trevas, antes reprová-las, denunciá-las e não sermos coniventes com ela. A nossa luz brilha também através das boas obras. Mesmo o texto de Mateus 5,16 está escrito: assim vejam os homens as vossas, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Segundo John Stott, a expressão boas obras abrange tudo o que o cristão diz e faz, porque ele é cristão. Toda e qualquer manifestação externa e visível da sua fé cristã. Quanto mais próximos andarmos do nosso Senhor, que é luz, mais claramente nós refletiremos a sua glória e seremos luz para o mundo. Pois é na medida em que o contemplamos, a Bíblia diz que nós somos transfigurados de glória em glória. E aqui então está a conexão entre a luz e o ver. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que nós, tendo o rosto desvendado, contemplando, ou seja, vendo com os olhos da fé, como por espelho, a glória do Senhor, somos transfigurados de glória em glória, como pelo Senhor o Espírito. Meus irmãos, tendo essa compreensão geral do significado da luz, devemos lembrar que Jesus está falando de um aspecto da luz, mas nós devemos ter toda essa realidade na nossa mente. Em nosso texto, Jesus junta duas declarações parabólicas utilizando a figura da luz. Ele fala da candeia, ele traz aqui a parábola da candeia no verso 33, e depois ele traz um provérbio no verso 34, que diz que os nossos olhos são lâmpada do nosso corpo. Mateus, ele registra essas duas parábolas, ou esses dois ditos parabólicos, em contextos imediatos separados, no Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 5, verso 15, e eu peço que você deixe aberto em Mateus 5, e nós vamos ver rapidamente Mateus 5 e 6, à medida que vamos expondo esse texto de Lucas, para lançar luz aqui, porque é um texto paralelo. Em Mateus 5, 15, Jesus usa essa mesma expressão da candeia, aplicando a missão da igreja. No mesmo texto que ele diz que nós somos a luz do mundo, ele diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou daquele recipiente onde se colocavam os grãos, para tampá-la, mas se coloca no velador, que é o suporte, que fica num lugar alto o suficiente para iluminar a todos. E aí Jesus aplica essa parábola à igreja, aos discípulos, dizendo: assim brilhe a vossa luz. Ele diz: vós sois a luz do mundo. O mundo enxergará quem eu sou, por meio de vocês. Vocês são a luz do mundo. Então Mateus aplica essa parábola à igreja. E fala dos olhos como lâmpada do corpo, somente em Mateus 6, versos 22 e 23. E ali, no contexto de Mateus, esse contexto vai lançar luz para nós. Porque no contexto de Mateus, ele fala sobre o olho bom e o olho mau, o olho como lâmpada do corpo, e isto está entre duas outras declarações. A primeira, de que nós não devemos ajuntar tesouros sobre a terra, onde traça e ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas devemos ajuntar tesouros no céu. E depois dessa parábola dos olhos como lâmpada do corpo, ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos as riquezas, não podemos servir aos dois. E é nesse contexto que ele coloca no meio essa parábola ou figura da lâmpada, da candeia, ou melhor, dos olhos como lâmpada do corpo. O evangelista Marcos, é preciso ainda para a gente entender, ele aplica a figura da candeia não à igreja propriamente, mas ao reino de Deus, que embora oculto ao mundo, um dia será revelado. Marcos capítulo 4, 21 a 23, Marcos 4, 21 a 23, está escrito
Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola está entre a parábola do semeador e a parábola da semente e do grão de mostarda. E todas elas falam do reino de Deus. O que Jesus estava querendo dizer no contexto de Marcos, na parábola da candeia, é que o reino de Deus está oculto à maioria dos homens, ele só é perceptível pela fé, mas um dia ele será revelado a todos, quando todos os reinos deste mundo estiverem totalmente debaixo, subjugados ao domínio do Senhor Jesus. Então veja, essa figura da candeia aplicada à igreja, ela é aplicada ao reino de Deus, mas aqui Marcos não registra o provérbio da função dos olhos, Lucas vai utilizar essa figura para aplicá-la aos olhos. Na verdade, Lucas utiliza essa figura duas vezes. No capítulo 8, de 16 a 18 de Lucas, ele havia citado o provérbio com a mesma aplicação de Marcos, ou seja, sobre o reino de Deus, agora oculto aos homens, mas que um dia será revelado. Tudo isto significa, meus irmãos, que Jesus usou essa figura da candeia em diversas ocasiões. E por que aplicações distintas? Porque essas coisas estão ligadas. A igreja é o povo a quem pertence o reino de Deus. Ok? Então, a igreja é o grupo, é a comunidade dos agentes do reino de Deus, daqueles que vão herdar o reino de Deus. Certo? Então, o que ele diz sobre a igreja e sobre o reino de Deus pode ser aplicado igualmente. Então, por isso que ele está usando neste sentido. Mas, nesta segunda vez, agora entrando no texto, o evangelista aplica a figura aos olhos. Ele claramente usa a figura da candeia para aplicar aos olhos. Porque tudo aquilo que é luz pode ser aplicável para esta parábola. E por que ele traz isto? Ele exatamente vai primeiro apresentar, ele traz um raciocínio simples em lógica, e o grande princípio é este: os olhos são a lâmpada do corpo. Daí o tema da mensagem, a lâmpada do corpo. Na verdade, este é o primeiro ponto da nossa mensagem. A lâmpada do corpo. Qual é a lâmpada do corpo? São os olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Então Jesus começa com um raciocínio simples, meus irmãos, que na verdade, na lógica, tecnicamente nós chamamos de silogismo. Silogismo é quando você quer trazer um raciocínio, ensinar uma verdade, você começa com uma premissa maior, que é um princípio geral. Depois você acrescenta uma premissa menor, que é uma aplicação particular do princípio geral. E por fim você chega a uma conclusão. E eu vou usar aqui um silogismo para vocês entenderem, que é muito comum e é muito fácil e é bem repetido até nos livros mais introdutórios de lógica. Premissa maior: todo homem é mortal. Ninguém nega isso. É uma verdade geral reconhecida por todos e se aplica universalmente. Isso é uma premissa maior. É um princípio geral, uma verdade geral reconhecida por todos. Premissa menor: presbítero Isaías é um homem. Eu estou aplicando o princípio geral a um caso particular. Ele não é um bicho, ele não é um cachorro, ele é um homem. Bom, todo homem é mortal. Presbítero Isaías é um homem. Logo, o presbítero Isaías é mortal. Muito bem, vocês são inteligentes. Isso é um silogismo. E é o que Jesus usa aqui. E qual é a premissa maior nesse silogismo? Ele diz: olha, ninguém acende uma candeia para escondê-la. Essa é a premissa maior. Então, ele está trazendo essa premissa maior. Ninguém acende uma candeia para escondê-la. A lâmpada é feita, a candeia é feita para iluminar. Jesus está falando das antigas lamparinas da sua época. E por isso ela deve ser colocada no velador, o suporte que segura a candeia em posição alta para iluminar um maior espaço. Depois Jesus apresenta uma premissa menor. Então, todo homem é mortal, Isaías é um homem. Então, toda lâmpada, toda candeia tem que ser colocada no lugar à mostra. Senão ela não ilumina, ela não pode ser escondida.
Os olhos são uma candeia. Ele aplica particular, entendeu? Então veja, depois Jesus então apresenta essa verdade particular. Os olhos são a lâmpada do corpo. E aqui Jesus está usando, meus irmãos, a função simples da visão. Porque para que serve a visão? Para guiar o corpo. É óbvio isso. Os olhos são lâmpada do corpo. Sem os olhos você não consegue andar. É claro que você até consegue, mas você tem que ter pelo tato. Nosso principal órgão sensorial é, de fato, a visão. Então, a função dos olhos é guiar o corpo. Veja, luz tem a função de guiar, lembra? Orientação. Então, os olhos têm a função de guiar o corpo para onde se pretende ir, sem errar o caminho. Então, vem a conclusão. Se você tem olhos bons, veja, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É claro que Jesus não está falando aqui exatamente que vai brilhar, mas ele está falando isso num sentido espiritual, a gente vai já entender. Mas ele está dizendo, se o teu olho for bom, sabe o que é? Se você não for cego, se você não for míope, se você não tiver um duplo foco, que vai misturar as imagens, então todo o teu corpo vai ser luminoso. Mas se o teu olho for mau, o teu corpo estará em trevas. Aí ele traz a contradição. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se os olhos que há em mim, que são luz, se tornam trevas, Mateus, na sua versão, vai dizer que grandes trevas serão. Então vem essa conclusão. Os olhos bons iluminarão todo o corpo, enquanto os olhos maus deixarão o corpo nas trevas. Um corpo em trevas equivale à pessoa inteira, na verdade, nas trevas. Jesus não está falando, o teu corpo não anda sozinho por aí, você é o seu corpo, não é? Então, é nessa perspectiva, por exemplo, que em João 12:35, Jesus, lá no final, na parte C do verso 35, diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Ontem teve um apagão, né, em Boa Vista, e no primeiro momento, quando a gente não tem nada, nem um celular, nem uma lanterna, e fica o breu, você sabe para onde vai? Você já ficou no escuro total? Você não sabe para onde vai. Quando você enxerga a penumbra, não é trevas total, não são trevas totais. Entrou um pouquinho de luz, você já vê a silhueta das coisas. Mas se for treva total, você não sabe para onde vai. Jesus está aqui e em João, ele fala sobre isso, falando que quem não ama seu próximo, seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Então, são os olhos a lâmpada do corpo. E o princípio que Jesus está ensinando aqui, primeiro, é que uma candeia que não ilumina é inútil. Uma candeia que não ilumina é inútil. E os olhos são a candeia do corpo. Irmãos, nós sabemos que os olhos são os órgãos que nos permitem saber para onde irmos. Os nossos olhos são os nossos guias. E o que nós deveremos perguntar é, o que significa olho bom e olho mau? Esse é o ponto. Se o meu olho for bom, meu corpo será luminoso, mas se o meu olho for mau, meu corpo estará em trevas. O que Jesus está querendo dizer? O que é um olho bom? E aí eu quero que você faça essa pergunta, será que você tem um olho bom? Será que os seus olhos são bons ou são maus? Como saber? O que Jesus quer dizer por olhos bons? Vamos ao contexto. Eu queria considerar o que são os olhos bons. Esse é o próximo ponto agora. Então, os olhos são a lâmpada do corpo. Segundo princípio, o olho bom leva o corpo para a luz, leva o corpo a resplandecer. Mas a pergunta que devemos fazer nesse ponto é, o que é o olho bom? O que é o olho bom? Bom, irmãos, à luz de Mateus, que traz essa mesma parábola, eu quero considerar a luz de Mateus, porque são evangelhos sinóticos, têm a mesma ótica. No capítulo 6, abra lá. Eu já falei isso. O Senhor Jesus fala a mesma coisa, versos 22 e 23.
mas antes disso, o que o Senhor falou? Eu vou falar à luz de Mateus, à luz de Lucas e à luz do próprio sentido da palavra, ok? Então, vou pegar o contexto lucano, contexto imediato, o contexto mateano, contexto de Mateus, mais amplo, dos sinóticos, e vou pegar o contexto gramatical para a gente conceituar o que é olho bom e o que é olho mau, ok? Então, à luz do contexto de Mateus, o que é olho bom? Quando você olha o que Mateus diz, você vê que antes ele falou sobre não acumular tesouros sobre a terra, mas acumular tesouro no céu. Por quê? Porque onde está o teu tesouro, verso 21, aí estará também o teu coração. O lugar onde está o teu tesouro é o lugar onde estará o teu coração e, consequentemente, é o lugar para onde voltarão os teus olhos. Para onde, meus irmãos, nós voltamos os nossos olhos? Para onde está o nosso coração? E onde está o nosso coração? Naquilo que é o nosso tesouro, naquilo que é precioso. Então você deve perguntar: o que é mais precioso para mim? O que é o centro da minha vida, sem o qual eu não posso viver? É nisso que eu coloco os meus olhos, e tudo que eu faço na vida é tendo esse foco central. É por isso que no mesmo contexto, o evangelista Mateus, ele vai exatamente falar: são os olhos a lâmpada do corpo. E no contexto posterior, aí de Mateus, ele fala no verso 24 e 25 que ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aplica: não podeis servir a Deus e as riquezas. Primeiro a ideia do tesouro, depois a ideia do servo, do senhor. Aquele que é o meu senhor é aquele a quem eu obedeço. Aquele a quem é o meu senhor, a quem eu pertenço, é a quem eu quero agradar. Logo, os meus olhos estão voltados para o meu senhor. Então, observe, e é nesse meio que ele diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Então, ele diz: se os olhos estiverem voltados para o foco certo, para a direção certa, que é a luz, eles estarão, o corpo será luminoso. Então a questão é essa: se os seus olhos estiverem no tesouro sobre a terra, se os teus olhos estiverem na riqueza, ou em qualquer outro valor que não seja Cristo Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, o seu corpo estará em trevas. É isto que Jesus está dizendo. E voltando para Lucas, à luz do princípio de Lucas, nós devemos lembrar do contexto em que está inserido. Você lembra que Jesus tinha libertado um endemoniado. Jesus tinha expulsado um demônio. E não podendo negar o poder sobrenatural que estava diante dos seus olhos, alguns deles disseram: ele está expulsando, ele tem um poder sobrenatural, mas o poder dele vem de Beelzebu, vem do maioral dos demônios, vem de Satanás. Não é? Lembra? Então, eles viram o milagre, mas eles atribuíram o milagre a Satanás. Outros tentando pedir um sinal do céu. Ele já tinha feito os sinais, mas eles tentam pedir no sinal do céu. E é nesse contexto de incredulidade, ou seja, aquelas pessoas não conseguiam ver em Jesus o Senhor, o Messias prometido, o Cristo Salvador. Este é o ponto. Os olhos deles estavam cegos. Na verdade, nós sabemos pelo contexto de Mateus que quem fez a crítica foram os fariseus. E os fariseus eram cheios de inveja. Os olhos deles eram cheios de malícia. Eles não conseguiam ver a pureza de Jesus. Eles procuravam atribuir a Jesus o mal. Eram olhos altivos, eram olhos de inveja. E é nesse contexto que Jesus está falando. O olho bom é aquele que tem a visão correta de quem é Jesus. Você lembra, o Evangelho o tempo todo está perguntando quem é Jesus e o que ele veio fazer. E aqueles que olham para os milagres, olham para os sinais e não conseguem enxergar a Jesus, eles têm um olho mau. E por que eles têm um olho mau? Porque o coração deles está nas coisas deste mundo, está nos tesouros sobre a terra, está nas riquezas, está nos valores seculares.
Então, quando Jesus fala do olho bom, ele está dizendo, ou melhor, do olho mau, na verdade eu estou trocando aqui, né? O olho mau é aquele que não enxerga Jesus como quem ele de fato é. É aquele que tem um foco errado. E aí vem o terceiro contexto, que é o gramatical. Jesus usa uma palavra muito interessante aqui quando ele fala do olho bom. Literalmente, essa palavra traduzida por bom é a palavra simples ou singelo. A ideia é puro. Essa mesma palavra é aquela que Jesus usa em Mateus 10, dizendo que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa palavra simples é a mesma aqui. É a mesma também que Paulo usa em Romanos 16, quando ele fala que nós devemos tomar cuidado com aqueles que provocam divisões e escândalo. E disse, quero que sejais prudentes, prudentes para o bem e simples para o mal. É a mesma palavra. E essa palavra, na verdade, aplicando ao órgão físico, significa o olho que tem um foco reto. O olho que tem um só foco. Os nossos olhos, se nós não temos nenhum tipo de estrabismo, os nossos olhos, quando focam para uma coisa, os dois focam para aquela coisa. Se houver um estrabismo, a gente vê um pouco trocado ou embaçada, certo? Então, a ideia aqui, o olho bom é o olho que tem um foco. Então, por contraste, o olho mau é aquele que tem duplo foco. E o que é o duplo foco? É exatamente, meus irmãos, o coração dividido. Então, meus irmãos, veja, os órgãos, o que Jesus está trazendo aqui, queridos, é que para onde está indo, os nossos olhos vão, para onde são direcionados os nossos afetos. Esse é o ponto. Para onde são direcionados os nossos afetos? De certa forma, podemos dizer que os olhos correspondem ao coração. Nós fixamos os nossos olhos naquilo em que está o nosso coração. Então, meus irmãos, o olho bom é o olho que tem um só foco, e esse foco é Deus. E esse foco é Jesus, é agradar a Jesus, é servir a Jesus, é amar a Jesus, é seguir a Jesus. Mas o olho mau é aquele que tem dois focos. Ele olha para Jesus, mas ele se sente atraído pelo mundo, ele se sente atraído pelas riquezas, ele se sente atraído pela cobiça, ele se sente atraído pelos desejos deste mundo. Existem muitas pessoas que de alguma maneira creem em Jesus, olham para Jesus, buscam a Jesus, mas Jesus não é o foco central. Elas estão buscando a Jesus porque elas querem alguma coisa que Jesus pode lhes dar. E esta é uma visão de foco duplo. Jesus é um meio para alcançar um fim. E é neste sentido que Jesus está falando do olho mau. Então, meus irmãos, o olho mau é exatamente o olho, trata-se da visão governada por nossos impulsos, que se torna uma visão dividida. E visão traz a ideia de mentalidade. Aqui nós chamamos a palavra agora da moda, cosmovisão. As razões, os impulsos, as motivações mais profundas do seu coração são exatamente o foco para onde estão os seus olhos. E suas motivações, se elas são divididas, o seu olho vai se tornar mau. Daí pode-se concluir, meus irmãos, que o Senhor se refere à visão que é baseada nos afetos ou impulsos terrenos. O olho mau é a mentalidade governada pelos valores terrenos, pelas vantagens que eu posso ter neste mundo. É por isso que a palavra de Deus fala aqui, lá em 1 de João 2, de 15 a 17, amados filhinhos, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Aquilo que atrai os nossos olhos, para onde fixamos os nossos olhos,
é o nosso foco. Então, literalmente, os olhos bons são os olhos simples, que têm um só foco, e ao contrário, os olhos maus são os olhos da visão desfocada. O olho mau é aquele que tem visão dupla, e que é um paralelo do homem de ânimo dobre, lá em Tiago, capítulo 1, verso 8. Ou daquele que cocheia entre dois pensamentos, como Elias fala do povo de Deus em 1 Reis 18, 21. E há muita gente que quer seguir a Jesus, mas quer manter os seus ídolos. Há muitas pessoas que se propõem a crer em Jesus, a confessar a Jesus, a seguir a Jesus, mas flertam com o mundo, flertam com o pecado. E todas as vezes que Jesus confronta os seus ídolos, essas pessoas se recusam, muitas vezes se afastam. O tempo todo, meus queridos, nós precisamos perceber, nós precisamos tentar avaliar se os nossos olhos são bons ou maus. Sabe, meus queridos, o olho mau, ele se manifesta de várias maneiras. Na cobiça, acabamos de falar em 1 de João, a cobiça dos olhos. E agora eu estou fazendo uma aplicação mais prática. A cobiça dos olhos é quando você se deixa atrair por aquilo que é atraente aos olhos, mas que pode te trazer destruição. A mulher alheia, por exemplo, pode ser atraente aos olhos, mas ela é alheia, ela não te pertence, te leva à destruição. E como nós temos olhado os nossos olhos, meus irmãos, no celular, por exemplo, para onde você voltou os seus olhos hoje, durante o dia do Senhor? Quantas vezes você olhou no celular? Faça essa pergunta para você. Tem problema olhar o celular? Não tem. Depende do que você olha. Mas a minha pergunta é: o que você leu no celular hoje? Para onde os seus olhos ficaram o dia todo? Hoje é o dia do Senhor. Tem muita coisa boa no celular. Você pode pegar um sermão, você pode clicar lá e achar uma música cristã, um hino. Você pode fazer isso. Mas o que você olhou hoje, crente? O que é que você passa o dia olhando? Os seus olhos são as janelas da alma. O que entra pelos seus olhos vai para o coração, e isso tem uma retroalimentação. E você busca mais e mais e mais. É por isso que tem gente mergulhada na pornografia. Porque aquilo fica grudado na mente, aquilo que você viu fica grudado. E você quer de novo, e quer ver de novo, e de novo, e de novo. Mas também os olhos podem ser cheios de inveja. Não só a cobiça, mas a inveja também é um pecado ligado aos olhos. Você vê algo que você não tem e isso te aborrece. Mas normalmente a inveja é um tipo de pecado que a gente nunca admite. A gente prefere dizer que o outro só quer ser agora porque ele tem, né? A gente prefere dizer que o outro é besta ou é orgulhoso, ou gosta de aparecer, ou fica de alguma maneira zangado porque a gente não acha justo, mas no fundo é inveja. E mesmo quando a gente tem algo e se sente superior ao outro que não tem, isso também é inveja, só que é invertida. Quando você se satisfaz porque você tem algo e o outro não tem, e a gente manifesta isso desde criança. Criança faz isso. Criança faz isso. Aí tem um brinquedo, tu nem tem o carrinho como o meu, não é? Isto é inveja também, só que invertida. Eu agora estou feliz porque tenho algo que o outro não tem. Esse tipo de olhar é um olhar de inveja, é um olho mau, porque é um olho de competição, é um olho altivo. E a palavra de Deus diz que isso traz o meu corpo às trevas. Cobiça, avareza, o olho grande que a gente chama, né? Queridos, os nossos olhos nos traem frequentemente. Eu vou falar uma coisa bem simples aqui, bem simples. Tem gente que coloca comida demais no prato, não come tudo e joga metade. Sabe o que é isso, queridos? A avareza. Pais, ensinem isso para o filho de vocês. Porque tem pai que o menino fica puxando na hora do cafezão, ou na hora do jantar, ou do coquetel, e o pai fica zangado, se não der a comida para o filho, e enche o prato. Eu quero isso, 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 eu quero aquilo. Ou então você vê a mesa, espera aí,
Eu gosto de tapioca, né? Essas tapioca da Cátia aqui é maravilhosa. Eu vou pegar logo 4 aqui, porque vai que eu venho de novo, não tem. Sabe o que a Bíblia chama isso? Avareza. Olhos maus. Se eu amo a Jesus, os meus olhos vão ser cheios de pureza. Esse é o ponto. Ou quando eu olho julgando precipitadamente o meu irmão, sem conhecer as razões do seu coração. O Senhor Jesus diz, não julgueis pela aparência. Veja, nós somos chamados a julgar, porque o mundo hoje usa isso daí para dar desculpa para o seu pecado. Não, não julgueis. Não, Jesus não disse que não é para julgar de jeito nenhum. Jesus diz, não julgueis pela aparência, mas sim pela reta justiça. O problema é que nós julgamos pela aparência, nós não provamos todos os lados. À primeira vista dos olhos, nós já emitimos um julgamento. Isso é olho mau. E você sabe que os seus olhos estão em Jesus à medida em que você vê para onde os seus olhos olham. É óbvio, meus irmãos, que trata-se de um princípio espiritual. Quando Jesus diz, e aí vem a nossa conclusão aqui, ele diz, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas, se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo o quê? Resplandecente. Por que Jesus diz isso? Jesus diz isso porque ele está querendo ensinar o que Mateus ensinou em Mateus 5, usando uma das figuras. Vós sois a luz do mundo. Crente, se o teu olho for mau, o teu corpo estará em trevas, e não apenas você caminhará perdido, mas você deixará de ser luz para os outros. É nesse sentido que Jesus diz, olha, o teu corpo vai ser luminoso. Quando os nossos olhos estão voltados para Cristo, quando os nossos olhos estão voltados para agradar a Deus, quando nós entendemos que Ele é o amado da nossa alma, que nos salvou, que morreu pelos nossos pecados, quando nós entendemos como Ele colocou, como Ele cravou na cruz os nossos pecados, e quão miseráveis nós somos, e quão misericordioso é Ele, e quantas bênçãos Ele nos dá, os nossos olhos estarão voltados para Ele, e nós não nos deixaremos levar pela cobiça, pela inveja, por qualquer tipo de cobiça dos olhos, pelos interesses egoístas. Nós vamos ter os olhos bons e isto vai nos levar a ter um corpo luminoso e nós vamos ser referência, exemplo, modelo, luz para os que estão em trevas. Nós temos uma função, queridos, ser luz. Veja, se a luz que há em ti for em trevas, que grandes trevas serão. É por isso que Jesus está falando aqui usando a figura do corpo. Porque o corpo é a faceta da natureza humana que tem contato direto e sensível, o contato empírico com o mundo e a realidade, por meio dos sentidos. É por meio do corpo que nós nos expressamos e nos comportamos no mundo. É no corpo que nos movemos e nós caminhamos e nós agimos. Por isso John Stott diz, comentando esse texto, que exatamente como os nossos olhos afetam todo o nosso corpo, a nossa ambição, onde fixamos os nossos olhos e o nosso coração, afeta toda a nossa vida. Exatamente como o olho que vê dá luz ao corpo, uma ambição nobre e sincera de servir a Deus e aos homens, aumenta o significado da vida e lança luz sobre tudo o que fazemos. A minha pergunta a você, crente, e a você que não é, para onde estão os seus olhos voltados? E eu quero terminar isso com estas aplicações em forma de pergunta. Primeiro, quem é Jesus para você? Como é que você olha para Jesus? Talvez você entrou aqui nesta noite olhando para Jesus como alguém que vai ser um instrumento para te dar alguma coisa que você precisa nesse mundo. Talvez uma necessidade real. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que a sua necessidade maior é o perdão dos pecados e uma nova relação com Deus, que Jesus pode dar. Porque se você morrer farto de alimento, porém sem Jesus, todo o seu corpo perecerá no inferno. Então você precisa de Jesus para que Ele traga você para junto do Pai,
para que Ele restaure a sua comunhão com Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, e você seja salvo, e você receba a vida eterna. Essa é a sua maior necessidade, e você tem que olhar Jesus desse modo. Mas para você que um dia já entregou a vida a Jesus, no seu dia a dia, de fato, qual é o lugar que Ele ocupa? Para onde estão os seus olhos? Será que você não está tendo uma vida dividida? Hoje nós falamos pela manhã no culto matutino sobre as negociações do império parasita, as estratégias de guerra. Lembra que Faraó falou para Moisés? Primeiro ele deu as costas, depois, na segunda, terceira praga, ele disse: orem por mim. Depois, mais adiante, ele diz: olha, podem adorar a Deus, mas aqui mesmo nessa terra. Mais tarde ele diz: olha, podem ir, mas não vão tão longe. E Deus colocou Faraó na panela de pressão, e Moisés diz: não, nós temos que ir caminho de 3 dias. E ele diz: não, então vão, mas deixa as mulheres e as crianças, ficam só os homens. Moisés diz: nós temos que levar também nossas crianças. E ele diz: tá bom, vai todo mundo, mas fica o gado e o rebanho. Qual foi a resposta de Deus através de Moisés? Nenhuma unha ficará. Você já tinha percebido nesse detalhe do texto bíblico? Nenhuma unha, Faraó, nenhuma unha. Olhos voltados para o Senhor. Crente, onde estão os teus olhos? Onde você tem pousado os seus olhos? Quando você olha o celular, o que você olha a maior parte do tempo? Pode até que não seja nada imoral, mas talvez seja algo imprestável que está envenenando a tua alma, porque hoje está cheio de fofoca, de intriga, de violência de palavras, de ataques pessoais. E o teu coração fica sendo envenenado por meio dos teus olhos, porque você, em vez de ler a Bíblia, em vez de ler um bom livro, você fica lendo porcarias no celular o dia inteiro, ou então coisas que não têm valor nenhum, ociosas, que não trazem edificação para a tua alma. Acompanhando, eu estou seguindo fulana de tal, o dia a dia dela, que ela vai lá e faz uma maquiagem, e vai para outro canto, e vai para o metrô, e vai não sei para onde. O crente tem que seguir Jesus. E ele precisa ter os seus olhos voltados para Jesus. Cuidado onde você coloca os seus olhos, querido. Que o Senhor Deus, meus irmãos, nos dê olhos bons. Olhos que tenham Jesus como foco, como valor maior, como o amado da nossa alma. Como os olhos dos servos estão voltados para o seu Senhor, nós devemos nos voltar para Jesus. Fazer dele o nosso bem maior. E tudo que fizermos no trabalho, na escola, em casa, na igreja, deve ser tendo Jesus como foco central. Este é o olho bom. É por isso que a Bíblia diz, e eu termino com isto, em Hebreus capítulo 12. Se você observar, Hebreus 11 vinha falando das testemunhas da fé, chamados mais popularmente de heróis da fé, né? Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, né? E é interessante, e eu quero destacar alguns deles antes de Hebreus 12. Observe que a Bíblia diz, lá no capítulo 11, falando de Moisés, que nós temos exposto, né? Estamos pregando em Êxodo pela manhã. Você que não vem, quero convidá-lo a vir às 8h30 da manhã para o culto matutino. Nós estamos expondo o livro de Êxodo, uma série intitulada Um Reino de Sacerdotes. Veja no verso 24. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus ao usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Observe agora o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava o galardão. Olhos, visão. Ele contemplava Cristo. Ele considerou o opróbrio, quer dizer, a humilhação de Cristo na cruz por maiores riquezas.
Mas como Moisés não conhecia a Cristo? Ele conhecia o Senhor. O Senhor que se apresentou a ele é o próprio Cristo, antes da sua encarnação. E ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. E nisso ele está sendo um tipo de Cristo. Mas no capítulo 12, depois de olhar, você pode ver o verso 39 ainda. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E no capítulo 12 ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para onde, crente? Onde é o teu alvo, crente? Olhando firmemente, a ideia é não desviando os olhos, não tendo os olhos para ninguém mais além do autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente, trazer à memória o que Jesus fez, considerar atentamente a obra de Cristo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, a razão porque muitos crentes cansam é porque tiram os olhos de Cristo. Se você tiver os olhos em Cristo, você não cansará. Os que esperam no Senhor caminham, não se cansam, correm, não se fatigam. Olhe para Jesus. Esse é, em essência, o olho bom. Aquele que mantém-se fixo em Jesus. Que o Senhor Deus nos dê a graça de termos olhos que sejam bons, para que o nosso corpo seja luminoso, para que não apenas nós caminhemos na luz, para que não apenas caminhemos na retidão, mas para que caminhando na luz nós sejamos luz para outros, o nosso corpo seja luminoso, para que outros vejam a luz de Deus e glorifiquem a Deus por meio de nós. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, abre os olhos do nosso coração, Senhor, e ajuda-nos a voltar os nossos olhos dos tesouros deste mundo para o Senhor Jesus, que é o tesouro maior, como Paulo disse: o que era para mim lucro eu considerei como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ajuda-nos a ter um olho bom e livra-nos dos olhos de inveja, da avareza, da cobiça. Que os nossos olhos sejam simples, que eles sejam puros, que eles sejam sem malícia, e ajuda-nos a controlar para onde olham os nossos olhos, a começar em mim, Senhor, para que venhamos a agradar o Senhor e transmitir às pessoas a luz do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.